Olha atenção, vamos agora acompanhar a entrevista dos advogados do Murilo. O Murilo é o suspeito de ter matado a esposa com cerca de 30 facadas. É facadas, hein? Ontem, na hora que eu fui dormir, me veio na minha memória a imagem dela morta, porque eu vi a cena. Infelizmente, eu vi a cena. Uma cena lamentável. Depois do crime, ele teve a frieza de tomar banho em algum lugar, porque ele não voltou sujo de sangue para o serviço, não. E ele está preso. Só que os advogados, vocês vão ouvir a entrevista, eles informaram e gravaram com a nossa equipe, falando que vão pedir a liberdade do suspeito de ter cometido o crime. Para vocês entenderem, eles querem que a justiça coloque na rua o suspeito de ter matado a esposa ali em Sarandi. Eu não sei quais os argumentos que eles vão colocar ali na petição, mas eles vão pedir o habeas corpus. Vamos acompanhar a entrevista e depois eu quero ouvir vocês. Mas a opinião sua, você acha que a justiça vai conceder a liberdade para o suspeito de ter matado a mulher? Sim ou não? Depois você me responde no WhatsApp. Pega o meu WhatsApp lá para mim, fazendo um favor. Agora vamos ouvir os advogados que nos atenderam e nos concedeu uma entrevista exclusiva. A Mônica falou com os dois. A nossa equipe veio até o escritório de advocacia, onde os advogados que estão defendendo aí o principal suspeito da morte da Jaciara estão tomando conhecimento de todo o caso. Eles assumiram esse caso na noite em que o homem foi preso pela polícia. E nós vamos conversar um pouquinho para saber o que vai ser feito daqui para frente. A respeito dos fatos, nós, em conjunto, decidimos não abordar, não conversar com a imprensa, tá? A respeito da defesa, basicamente, agora vamos protocolar as medidas cabíveis judiciais visando a liberdade de nosso cliente. Medidas essas, como, por exemplo, o habeas corpus. Vocês acreditam que ele estando em liberdade, Tiago, por exemplo, vocês não têm um receio de que a população venha fazer justiça com as próprias mãos? Bom, é um risco, né? A gente sabe que o crime deu uma repercussão a nível municipal e também em outras cidades, né? Não só em Sarandi. Então, a gente não tem como negar esse risco, mas a defesa, né, a gente sempre vai prezar pela liberdade do réu. Então, por mais que as circunstâncias podem parecer, a princípio, desfavoráveis, a gente tem como obrigação e um zelo profissional de zelar mesmo pela liberdade. Então, a gente vai entrar com as medidas cabíveis e cabe ao Poder Judiciário, então, julgar, né, se achar conveniente a liberdade, considerar, se não, vai manter preso. Vocês tiveram um primeiro contato com ele na noite em que ele foi preso. Como que estava o estado de espírito dele? Bom, pelo que a gente sentiu, ele estava bastante abalado, né? Eu acho que não era acostumado, né, a ser preso, não tinha passagem pela polícia. Eu diria que ele estava em choque, né? Não parecia normal, né? Não parecia arrependido? Certamente. Ele fala alguma coisa em questão das filhas, que ele arrepende por conta das filhas, ou até mesmo pela situação? Sim, existe a preocupação referente às filhas. E daqui para frente, além do habeas corpus, né, vocês estão aí falando com a polícia em relação a onde ele vai ficar? Vocês têm esse receio de que ele fique numa cela comum e possa ser agredido? Quais são os passos em questão da segurança? A nossa prioridade agora, como defesa, é garantir a integridade física e psicológica de nosso cliente. Então, com certeza, tudo que for nesse sentido, nós vamos pleitear e vamos fazer. Perante a delegacia de polícia, perante o juízo criminal e assim por diante. A prisão aconteceu em Nova Londrina. Ela aconteceu dentro dos trâmites da polícia ou vocês viram que existe irregularidade em questão do horário? Bom, a princípio, o que se observou é que foi feita dentro da legalidade. Hoje já aconteceu a audiência de custódia, que é justamente para verificar se a prisão foi feita de maneira legal ou não. E, bom, a gente assumiu o caso muito recentemente, né? Tem muito que estudar ainda. Tem muito que verificar dentro do processo para a gente poder, numa análise superficial do que a gente verificou até agora, foi feita dentro da legalidade. Eu agradeço a participação de vocês. É com vocês do estúdio. Muito obrigado, agradeço os dois advogados de ter atendido a nossa equipe, conversado com a nossa repórter, com a Mônica. Eles
No primeiro momento eles falaram, Salsicha, a gente não vai falar. Eu peguei e falei assim, mas o nosso princípio aqui é ouvir os dois lados. Já que o assassino, o suspeito de ter... É que ele é assassino, confesso, e eu sempre falo aqui, eu esqueço da palavra suspeito, porque foi ele que matou, né? Ele vai ser julgado, vai ser condenado lá no fórum, ok, mas é que eu esqueço da palavra suspeito, mas tem que sempre falar que ele é o suspeito, seu Salsicha. Então, o suspeito de ter matado a mulher com cerca de 30 facadas, no momento que ele chegou na delegacia, a Mônica até perguntou, ver se ele queria falar, ele não quis falar nada. Mas aí a gente procurou o advogado para saber. E o advogado, pelo que relatou aí, você viu o relato deles, eles vão pedir o habeas corpus e a liberdade dele, entendeu? Primeiro pedido é essa, liberdade, que ele saia da cadeia, que vá para casa, que responda o crime em liberdade.